Nas profundezas dos textos sagrados, encontramos narrativas que transcendem o tempo e o espaço. Hoje, mergulharemos em uma jornada através das eras para descobrir 3 mulheres cujas ações moldaram não apenas seu tempo, mas ecoam através dos milênios. Esther, Ruth e Débora. Cada uma delas carrega em sua essência uma força que vai além do poder mundano. Suas histórias não são meras narrativas de sucesso, mas sim testemunhos vivos de como a consciência humana, quando elevada a seu potencial máximo, pode transformar reinos inteiros. Não estamos aqui para simplesmente contar histórias, mas para desvendar os mistérios eternos que suas vidas nos revelam. Nas antigas terras da Pérsia, onde o poder e a intriga se entrelaçavam como fios de seda em um tapete real, emergiu uma jovem judia cujo nome original era Hadassah, aquela que viria a ser conhecida como Esther. Mas esta não é meramente uma história de ascensão ao poder. É uma dança cósmica onde cada passo foi cuidadosamente orquestrado pelo destino. Imagine uma jovem órfã, criada nos becos de Suzã, respirando o mesmo ar que os grandes reis persas. Seu tio Mordecai, um homem de profunda sabedoria, não apenas a criou, mas cultivou nela algo muito mais precioso que a beleza física, uma compreensão profunda da vida e de seu propósito maior. Enquanto outras jovens sonhavam com joias e sedas, Esther desenvolveu uma qualidade rara, a capacidade de ver além das aparências. Quando o rei Xerxes, em sua busca por uma nova rainha, convocou as mais belas mulheres do reino, muitos viram apenas um concurso de beleza. Mas havia algo mais profundo acontecendo. O universo estava posicionando suas peças em um tabuleiro invisível. Esther não entrou no palácio movida por ambição pessoal. Ela foi levada por uma corrente mais profunda, uma força que transcende nossos desejos mundanos. Durante 12 meses, ela passou pelos rituais de purificação. Mas enquanto outras candidatas se preocupavam apenas com ungüentos e perfumes, Esther mergulhou em uma purificação mais profunda, a do espírito. Ela entendeu que sua presença no palácio não era sobre ela mesma, mas sobre algo muito maior. Quando finalmente foi levada à presença do rei, não foi apenas sua beleza física que o cativou, mas uma presença que emanava dela, uma luz interior que falava de sabedoria antiga. O momento crucial de sua história veio quando Hamã, o ministro do rei, planejou o genocídio do povo judeu. Aqui, vemos a verdadeira essência do poder feminino em sua forma mais pura. Esther não usou força bruta ou manipulação. Ela empregou algo muito mais poderoso, a arte da espera consciente. Por 3 dias, ela jejuou, não apenas abstendo-se de comida, mas mergulhando em um estado de consciência elevada. Quando finalmente se apresentou diante do rei, não era apenas Esther, a mulher que estava ali. Ela havia se tornado um canal para algo maior. Suas palavras não eram meras súplicas. Eram verdades pronunciadas com tal clareza e poder que penetraram não apenas os ouvidos do rei, mas sua própria alma. Em um reino onde uma palavra errada poderia significar morte instantânea, Esther demonstrou que o verdadeiro poder não está no medo que podemos infligir, mas na verdade que podemos manifestar. O triunfo de Esther sobre Amã não foi apenas uma vitória política. Foi uma demonstração de como a consciência elevada pode transformar realidades aparentemente imutáveis. Ela não apenas salvou seu povo, mas estabeleceu um novo paradigma de liderança feminina, onde o poder não vem da força, mas da sabedoria interior. Esta história nos ensina que o verdadeiro poder não reside em coroas ou decretos reais, mas na capacidade de permanecer alinhado com nossa verdade interior, mesmo quando tudo ao nosso redor parece conspirar contra nós. Esther não mudou apenas o destino de seu povo. Ela demonstrou que quando um ser humano se alinha completamente com seu propósito divino,
torna-se um instrumento através do qual o próprio universo pode operar. Em um mundo onde frequentemente confundimos poder com dominação, a história de Esther nos lembra que o poder verdadeiro é silencioso, paciente e transformador. Ela não precisou gritar para ser ouvida. Sua própria presença era sua mensagem. Não precisou lutar para vencer. Sua rendição ao propósito maior foi sua vitória. Nas terras antigas de Moabe, onde o vento sussurra histórias através dos campos de cevada, começou uma jornada que transcenderia culturas, tradições e o próprio tempo. A história de Ruth não é apenas uma narrativa de lealdade, é um testamento da transformação que ocorre quando um ser humano escolhe seguir os impulsos mais profundos de sua alma, mesmo quando toda a lógica mundana sugere o contrário. Imagine uma jovem moabita, criada em uma cultura que adorava deuses diferentes, vivendo uma vida completamente alheia às tradições israelitas. Ruth havia se casado com um estrangeiro, um homem da família de Elimeleque, que havia chegado a Moabe fugindo da fome em Belém. Mas o destino, em sua dança misteriosa, tinha planos diferentes. Quando a morte levou seu marido, seu sogro e seu cunhado, Ruth se viu diante de uma encruzilhada existencial. Sua sogra, Noemi, quebrada pela perda e pela amargura, decidiu retornar à sua terra natal. Foi neste momento que testemunhamos uma das mais profundas demonstrações de devoção já registradas. Quando Noemi insistiu para que Ruth retornasse à casa de sua mãe, à segurança de seu povo e suas tradições, Ruth pronunciou palavras que ecoariam através dos milênios. Aonde fores irei, onde habitares, habitarei. Teu povo será meu povo, e teu Deus será meu Deus. Estas não foram apenas palavras de conforto, foram uma declaração de transformação total. Ruth não estava apenas seguindo uma sogra, estava respondendo a um chamado interior que transcendia laços familiares ou obrigações sociais. Em um mundo onde a sobrevivência frequentemente ditava as escolhas, Ruth escolheu seguir uma verdade mais profunda que não podia ser explicada pela lógica comum. Ao chegar em Belém, Ruth enfrentou a realidade de ser uma estrangeira em uma terra desconhecida. Mas havia nela uma qualidade que transcendia nacionalidades e preconceitos. Uma autenticidade que emanava de cada um de seus gestos. Nos campos de Boaz, onde foi respigar para sustentar a si mesma e sua sogra, Ruth não demonstrou apenas diligência, mas uma dignidade que chamou a atenção de todos. A maneira como Ruth conduziu sua vida em Belém não foi apenas sobre sobrevivência. Foi uma demonstração de como viver em completa harmonia com os princípios mais elevados do ser. Sua humildade não era submissão, mas uma força tranquila que emanava de uma compreensão profunda de seu lugar no grande tecido da existência. O encontro com Boaz, um homem respeitado e parente de seu falecido marido, não foi mera coincidência. Foi o resultado natural de uma vida vivida em alinhamento com a verdade interior. Boaz viu em Ruth algo além de sua origem estrangeira. Ele reconheceu nela uma alma que havia transcendido as limitações de sua própria cultura para abraçar uma verdade maior. A história de Ruth nos ensina que lealdade verdadeira não é uma prisão emocional ou uma obrigação social. É uma escolha consciente que nasce de uma compreensão profunda de nossa interconexão com toda a existência. Quando Ruth escolheu seguir Noemi, ela não estava apenas sendo leal a uma pessoa, estava sendo fiel à sua própria essência mais profunda. O casamento com Boaz e o nascimento de Obed, que se tornaria avô do rei Davi, não foram apenas eventos felizes em uma história de sucesso. Foram a manifestação natural de uma vida vivida em completa sintonia com o divino. Ruth, a estrangeira, não apenas encontrou seu lugar em uma nova terra, ela se tornou um elo crucial na corrente que ligaria as gerações passadas às futuras. Esta história nos mostra que quando transcendemos as limitações de nossa identidade cultural e social,
quando nos permitimos ser guiados por uma verdade mais profunda que habita em nosso ser, o universo conspira para criar não apenas nossa realização pessoal, mas para tecer através de nós uma tapeçaria maior que beneficiará gerações futuras. Sob a sombra de uma antiga palmeira, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, sentava-se uma mulher cuja consciência transcendia as limitações de seu tempo. Débora não era apenas uma juíza. Ela era um fenômeno que desafiava todas as convenções sociais de sua época. Em um tempo quando liderança era sinônimo de força masculina, ela emergia como uma luz de sabedoria que iluminava não apenas mentes, mas transformava a própria estrutura da sociedade. A palmeira sob a qual ela se sentava para julgar não era apenas um local físico, era um portal onde a justiça divina encontrava expressão através de uma consciência humana totalmente desenvolvida. As pessoas vinham de todas as partes de Israel, não apenas para resolver disputas, mas para experimentar algo mais profundo, a presença de alguém que havia transcendido as limitações do ego e se tornado um instrumento da verdade cósmica. Mas o verdadeiro teste de sua liderança veio quando Israel enfrentou uma das suas maiores ameaças. Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus 900 carros de ferro, representava não apenas uma força militar superior, mas a própria manifestação do medo e da opressão. Foi neste momento crítico que Débora demonstrou que verdadeira força não reside em músculos ou armas, mas na clareza de visão e na conexão com o divino. Quando ela chamou Baraque para liderar o exército, sua convocação não foi apenas uma ordem militar. Foi um chamado para despertar a coragem adormecida em cada israelita. Quando Baraque respondeu que só iria se ela o acompanhasse, muitos interpretam isso como falta de coragem. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Baraque reconheceu que a presença de Débora não era apenas simbólica. Era a própria manifestação da força divina em forma humana. A batalha no Monte Tabor não foi apenas um confronto militar. Foi uma demonstração cósmica de como a consciência elevada pode transformar realidades aparentemente impossíveis. Débora não empunhou espada ou lança, mas suas palavras e sua presença eram mais poderosas que qualquer arma. Ela entendeu que o momento exato, o timing divino, era mais importante que a força bruta. Quando ela proclamou: "Este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos", não estava apenas fazendo uma previsão, estava sintonizando-se com o próprio pulso do universo. A chuva que veio, transformando o terreno em lama e neutralizando os temidos carros de ferro de Sísera, não foi coincidência. Foi a própria natureza respondendo a uma consciência que havia se alinhado completamente com a vontade divina. O papel de Jael na conclusão desta história, matando Sísera em sua tenda, demonstra como Débora havia despertado uma força feminina que transcendia os papéis tradicionais. Não era sobre violência ou vingança, era sobre restaurar o equilíbrio em um mundo que havia se desviado de sua harmonia natural. O cântico de Débora, registrado nas Escrituras, não é apenas um hino de vitória. É um testemunho poético de como a consciência humana, quando elevada a seu potencial máximo, pode orquestrar eventos que parecem além de nossa compreensão. Cada verso deste cântico pulsa com a energia de alguém que viu além do véu da realidade ordinária. A liderança de Débora trouxe 40 anos de paz para Israel. Mas esta paz não era apenas ausência de guerra, era um estado de consciência elevada que ela havia conseguido despertar em seu povo. Como profetisa, juíza e líder militar, Débora demonstrou que estas não são funções separadas, mas diferentes expressões de uma mesma verdade fundamental. Sua história nos ensina que verdadeira liderança não é sobre poder sobre outros, mas sobre despertar em cada ser humano sua conexão com o divino. Em um mundo onde frequentemente confundimos autoridade com autoritarismo, Débora nos mostra que a mais elevada forma de liderança
é aquela que liberta as pessoas de suas próprias limitações. A palmeira de Débora pode não mais existir fisicamente, mas sua sombra continua a nos ensinar que quando um ser humano se torna um condutor puro da vontade divina, não há limite para o que pode ser realizado. Sua vida não foi apenas sobre julgar casos ou vencer batalhas, foi sobre elevar a consciência humana a um novo nível de possibilidade. Quando olhamos profundamente para as histórias de Esther, Ruth e Débora, não estamos apenas revisitando narrativas antigas. Estamos mergulhando em um oceano de sabedoria que transcende tempo e espaço. Estas três mulheres, separadas por gerações, mas unidas por um fio invisível de consciência elevada, nos deixaram um legado que vai muito além de suas realizações individuais. Em cada uma delas, encontramos diferentes aspectos do poder feminino em sua forma mais pura e elevada. Não é coincidência que suas histórias tenham sobrevivido por milhares de anos. Elas sobreviveram porque carregam verdades fundamentais sobre a natureza da existência humana e nossa capacidade de transcender as limitações aparentes de nossa realidade. Esther nos mostrou o poder da presença consciente. Em sua história, vemos como o silêncio pode ser mais poderoso que palavras e como a paciência estratégica pode ser mais efetiva que a ação precipitada. Sua capacidade de navegar nas correntes do poder sem perder sua essência nos ensina que podemos estar no mundo sem ser do mundo. O Palácio Real não a corrompeu porque ela manteve seu centro interior intacto. Ruth nos revelou que lealdade verdadeira é uma força transformadora que transcende culturas e tradições. Sua decisão de seguir Noemi não foi apenas sobre devoção pessoal. Foi uma demonstração de como o amor pode dissolver as barreiras que separamos uns dos outros. Em sua história, vemos que quando seguimos nossa verdade interior com total entrega, o universo conspira para criar possibilidades que nossa mente limitada não poderia conceber. Débora encarnou a síntese perfeita entre sabedoria espiritual e ação prática. Sua liderança nos mostra que não precisamos escolher entre ser espirituais ou ser efetivos no mundo. Podemos ser ambos. Sob sua palmeira, justiça e compaixão não eram opostos, mas aspectos diferentes da mesma verdade fundamental. Juntas, estas três mulheres formam um triângulo sagrado de sabedoria. Cada uma delas operou em uma dimensão diferente do poder. Esther no reino da influência sutil, Ruth no domínio da transformação pessoal e Débora na esfera da liderança direta. Mas todas compartilhavam uma qualidade essencial: a capacidade de se render a algo maior que elas mesmas. Este é talvez o aspecto mais profundo de seu legado: a compreensão de que verdadeiro poder não vem de dominar ou controlar, mas de alinhar-se completamente com uma força maior que nós mesmos. Em um mundo onde frequentemente confundimos poder com dominação, suas histórias nos lembram que existe uma forma mais elevada de influenciar a realidade. O que torna suas histórias tão relevantes hoje é que elas abordam questões que continuamos a enfrentar: como manter nossa integridade em posições de poder, como transcender diferenças culturais através do amor, como liderar com sabedoria em tempos de crise. Suas respostas a estes desafios não eram baseadas em teorias ou doutrinas, mas em uma compreensão profunda da natureza da realidade. Em cada uma de suas histórias, vemos momentos de escolha crucial, onde elas poderiam ter seguido o caminho mais fácil ou seguro, mas elas escolheram seguir uma verdade mais profunda, mesmo quando isso significava enfrentar perigo ou incerteza. Este é um aspecto de seu legado que precisamos urgentemente resgatar: a coragem de seguir nossa bússola interior, mesmo quando todo mundo ao nosso redor aponta em outra direção. O que estas mulheres nos deixaram não é apenas um conjunto de histórias inspiradoras, mas um mapa para nossa própria transformação.
Elas nos mostram que cada ser humano, independentemente de gênero, cultura ou circunstância, tem dentro de si o potencial para transcender limitações e se tornar um instrumento de mudança positiva no mundo. Seu legado não é algo para ser apenas admirado à distância, mas uma chama viva que pode ser reacendida em cada coração humano que busca uma verdade mais profunda. Em um mundo que parece cada vez mais fragmentado e confuso, suas histórias nos oferecem um vislumbre de como podemos viver com propósito, dignidade e impacto transformador. Ao concluirmos nossa jornada pelas vidas extraordinárias de Esther, Ruth e Débora, percebemos que estamos diante de algo muito maior que simples narrativas históricas. Estas mulheres são portais vivos para uma compreensão mais profunda de nossa própria existência. Cada uma delas, em sua singularidade, nos mostra facetas diferentes do potencial humano quando alinhado com uma verdade superior. O que torna suas histórias eternas não são os eventos específicos que viveram, mas a qualidade de consciência que trouxeram para cada momento de suas vidas. Elas nos ensinam que o poder verdadeiro não reside em coroas, em laços familiares ou em posições de autoridade, mas na capacidade de permanecer centrado em nossa essência mais profunda, mesmo diante dos maiores desafios. Suas vidas nos convidam a questionar: o que significa ser verdadeiramente poderoso? Como podemos viver de forma que cada ação nossa, por menor que seja, esteja alinhada com o bem maior? Esther, Ruth e Débora não são modelos a serem imitados, mas espelhos nos quais podemos ver refletido nosso próprio potencial divino. Ao deixarmos esta contemplação, levamos conosco não apenas histórias inspiradoras, mas uma compreensão mais profunda de nossa própria natureza. O legado destas mulheres não está confinado às páginas de um livro antigo. Ele vive em cada momento em que escolhemos agir com coragem, compaixão e sabedoria. Que possamos honrar sua memória, não apenas relembrando seus feitos, mas incorporando em nossas vidas a mesma qualidade de presença consciente que fez delas faróis de luz através dos tempos. Amigos, assim como Esther, Ruth e Débora compartilharam sua sabedoria com o mundo, convido você a espalhar esta mensagem. Se estas reflexões tocaram sua alma, por que não compartilhar esta luz com outros? Deixe seu gostei como um gesto de afirmação da importância da sabedoria em nossas vidas. Inscreva-se no canal para continuar esta jornada de descoberta e crescimento espiritual. Lembre-se, cada novo inscrito, cada compartilhamento não é apenas um número. É uma semente de transformação plantada no mundo. Juntos podemos criar uma onda de consciência elevada, assim como nossas heroínas fizeram em suas épocas. Que a sabedoria destas mulheres extraordinárias continue a iluminar nossos caminhos.